Boa noite, meus alunos queridos, sejam bem-vindos à nossa amada disciplina, né, de concreto armado. Pessoal, como é que foi todo mundo aí na prova? Já comentaram que estava um pouco difícil, o que vocês acharam? Sobreviventes, né? Quem está com a gente hoje? Deixa eu ver aqui. Então, Edson, Felipe Linos, Henrique Ferreira, Hugo, Laís, Leonardo, Lucas, Mariana, Natália, Nayara, Rafael Teixeira, Renan, Sara e Vitor. Beleza. Bem-vindos, pessoal. A gente está entrando hoje na nossa 21ª aula, tá bom? E a gente formalmente finalizou, né, 2/3 do semestre, tá? Na aula passada a gente fechou a prova P2. Nas próximas quatro ou cinco aulas a gente fecha a unidade 5, que é uma unidade aí que vai ter em torno de 60 slides, é uma unidade rápida, tá? E aí, último mês de novembro e as primeiras semanas de dezembro, a gente vê Lages, que é os últimos slides, tá? Eu tô achando que a gente tá dentro do nosso cronograma, tá, meus queridos? Então, só para frisar com vocês, olha quanta coisa a gente já viu, né, gente? Já vimos a unidade 1, introdução, unidade 2, fundamentos de projeto, unidade 3, propriedades materiais. Já vimos a nossa unidade 4, flexão, que é o maior de todos. Tá faltando a unidade 5, esses elementos, vocês vão ver que é uma unidade bem bacana, eu acho que é uma das unidades mais interessantes. Depois, a última unidade 6, né? A unidade 7, que é projeto de edificações, já está publicado, né? Então, a gente já conclui aí, tá? Então, a gente está aí dentro do nosso cronograma. De acordo com o nosso plano de aula aí, a gente está na 21ª aula, deixa eu ver aqui. Na 21ª, então, a gente está 2 aulas atrás, né, do nosso cronograma por causa do feriado que teve, né? Então, a gente tem que repor aí, com certeza. Tá? Gente, em relação à prova, tá? Eu não vou corrigir ela hoje, porque é o segundo horário, eu sei que vocês estão cansados, se a gente corrigir, o pessoal vai ficar ansioso, enfim. Mas só queria mostrar para vocês o espectro, tá? Então, a gente teve aí uma variação muito grande da nossa pontuação. Teve um aluno que gabaritou a prova, né? E a média aí da sala ficou em torno, né? De 9 de 13 pontos, que é uma pontuação boa, tá? 9 de 13 a média ficou bom. Tá? Então, na aula que vem eu corrijo com vocês. Beleza? Bom, professor, não fui muito bem na prova, né? Foi eu, né, prof? Não sei, Nayara, não vou expor ninguém. Mas tomara que sim, né? Eu acho que não estava feliz no dia que você colocou essa prova. Você fez essa prova. Não, a prova tava facinho ainda. Pô, Não, não estava não. Vamos ser sinceros. Não estava Não, facinho, não. faz a prova inteira com a planilha, já tá tudo calculado automático, vocês queriam mais o quê? Cara, eu não sei o que eu estava fazendo de errado. A minha planilha, ela decidia quais valores que ela dava. Não, Tinha Laís, para. valor dela que dava momento resistente. E eu falei, não é possível. Eu olhei todos os itens que eu tinha colocado e não queria dar. Teve uma hora que eu sentei e falei, vou desistir, porque ia dar 9 horas já. Aí mandaram no grupo falando que você tinha votado até 9h30. Eu falei, não, vamos esperar, vamos de novo, porque vai sair. Mas não É, tava facinho, não. bom, vocês vão ver, quando eu corrigir, vocês vão ficar meio tipo, poxa. Mas enfim, a planilha tava travada, não tinha como ter dado outros resultados, não, Laís. Não vai que dava outros resultados, não dava nenhum resultado. Bom, de qualquer forma, professor, o que faço se eu não fui muito bem, né? Gente, não se preocupem, tá? Eu entendo, né? Tem gente que não faz bem prova. Eu sou um exemplo, eu sou péssimo em fazer prova, tá? Então, caso você não tenha entregado ainda os seus trabalhos de casa, procure entregar, tá? Eles garantem metade da sua menção, já parou pra pensar? Então, se você só entrega os trabalhos, né, você já garante aí pelo menos 5, né, de menção final, tá? Então, procure entregar, beleza? Eu fico batendo na tecla, né? Quem fez os exercícios com a planilha, né, provavelmente tirou notas muito boas, né, na prova, né? Porque foi isso, né, para auxiliar vocês, tá? Bom, então vamos adiante. Vou deixar aqui vocês de ladinho. Puxar aqui. Top. Vamos avançar.
Bom, pessoal, essa unidade, né, unidade 5, a gente vai estar vendo aí basicamente o cálculo de cisalhamento em vigas de concreto armado, tá? É uma unidade bem boa de trabalhar, e eu acho que é uma das unidades mais interessantes que a gente vai ver, né? Tá aqui os conteúdos dessa unidade, eu peço os slides com carinho, tá? Eles deram trabalho para serem feitos. E quem quiser se aprofundar mais na nossa literatura, os capítulos 6, né, de todos os nossos livros e textos. Alguém já viu uma falha desta forma aqui, pessoal? Não sei se alguém já viu uma viga ensaiada em laboratório ou visitou algum local que tinha essa carinha, né? Essa aqui é uma fratura, né, que a gente chama, né, uma trinca, e ela tem essa característica inclinada, tá? Essa unidade a gente vai explicar o porquê disso, como que funciona esse mecanismo, né, e como que a gente pode se prevenir quanto a esse tipo de falha. Tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Toda vez que quando a gente vai fazer o dimensionamento de vigas, a gente sempre começa fazendo o dimensionamento de vigas à flexão. Hugo, eu até não fui muito ruim de fazer a prova não, né, Hugo? Desenvolver, né? Mas fazer eu não sou muito bom, não. Professor, eu estou em outra palestra. Você está na palestra lá do congresso, Francisco? Você gostou? Eu participei de um congresso agora, pessoal, em Goiânia, né? Estava sendo online, foi bem legal. Eu falei sobre prédios de múltiplos pavimentos, bem bacana. Depois eu publico no YouTube para vocês. Tá? Bom, então recapitulando, né? O que acontece hoje em dia, né, pessoal? A gente, quando vai projetar uma viga de concreto, a gente pega o nosso diagrama do momento fletor, pega a solicitação, que nem a gente aprendeu, dimensiona tanto os parâmetros da seção transversal quanto a área de aço. Bacana? Uma vez que a gente faz essa parte, pessoal, a gente primeiro dimensiona para flexão e depois a gente vai fazer o quê? O cálculo dos estribos, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Quando nós temos aqui uma viga de concreto armado, a gente sempre tem por dentro aquela nossa gaiola metálica. A gente primeiro, né, dimensiona aquela armadura, que a gente vai chamar ela de armadura longitudinal, tá? Então, essa aqui é a nossa armadura longitudinal. Ela é dimensionada para aguentar a flexão. Bacana? Beleza? E ela é denotada, né, com forma de AS. Tá? E depois, pessoal, quando a gente dimensiona os parâmetros da seção, etc., a gente vai calcular uma barrinha que ela é tipo um retângulozinho assim, ó. Tá? Esse elemento, pessoal, a gente chama ele de estribos, tá bom? Os estribos, eles são retangulares, né? Que eles auxiliam a armar a gaiola, né? Eles aqui são os nossos estribos, também chamados de armadura transversal. Transversal. Bacana? Elas são calculadas para combater o efeito de cortante ou cisalhamento. Beleza? E a gente denota ela como sendo AS, tá? Ela é chamada armadura transversal porque ela vai estar normal ao eixo axial da viga. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, professor, e daí, né? E daí, gente, que quando a gente estiver fazendo um cálculo do cisalhamento, é muito importante que a gente saiba como que funcionam as peças quando estão submetidas ao cisalhamento. Tá? Aqui, meus queridos, é uma foto de um estádio nos Estados Unidos. Esse estádio, ele colapsou, tá? E aqui a gente pode ver com bastante clareza, né, uma viga que estava suportando, né, a cobertura do estádio, armadura longitudinal, perdão, ó, deformadas, e aqui o restante da peça, ó, tá vendo? Tá? Então a peça cortou, ó, com bastante clareza aqui, ó, daqui foi parar aqui, ó. Você pode ver então as barras da armadura longitudinal, armadura positiva, e armadura negativa aqui em cima, ó, cortada também, ó. Ué, professor, interessante. E o que aconteceu aí? Se você reparar aqui, pessoal, você praticamente vê só uns fiozinhos, né? Você não vê basicamente aqui uma armadura, né, de estribo, né, aquele estribo, né, armadura transversal, né? Esta nossa falha aqui, pessoal, é uma falha chamada falha por cisalhamento. Tá? Para que a gente entenda bem, a falha por cisalhamento, quando a gente tem essa falta da armadura transversal, ela é uma falha que ela é repentina e ela tem um comportamento frágil, tá bom?
Então, essa característica, pessoal, ela é muito perigosa, tá? E também, por causa disso, né? Toda vez que nós formos fazer o dimensionamento, que nem a gente fez lá no momento resistente, o cisalhamento, a gente vai trabalhar com cisalhamento resistente, né? Cisalhamento resistente tem que ser maior que o solicitante para ter segurança. Alguém sabe que foto é essa, pessoal? Alguém já viu isso aqui? Ou essa foto aqui? Ou essa aqui? Seria lá do chão, né, professor? O viaduto que caiu? Perfeito, pessoal. Muito bom. Alguém sabe explicar o porquê que esse viaduto caiu, gente? Alguém tem ideia? Falta de manutenção. Falta de manutenção, primeiro, né? Tá? Gente, ao final da aula de hoje, você, aluno, vai conseguir explicar essa falha. Tá bom? Então, olha que legal, né? Muito massa, tá? Então, gente, vamos avançar aqui um pouquinho. A gente vai conversar um pouco sobre essa falha de cisalhamento. E aí vocês vão conseguir entender com muita clareza esse comportamento. Muito bacana, tá? Então, pessoal, vamos avançar, tá? A falha do cisalhamento, gente, ela é provocada por diferentes parâmetros. Vou hoje mostrar para vocês o porquê. Mas o que a gente precisa mais entender é o seguinte: para cada tipo de aplicação, seja uma viga, seja uma laje ou uma fundação, você tem modos de falha que podem acontecer por cisalhamento. Consequentemente, para cada um desses elementos, a gente tem um modelo lá que eu vou mostrar para vocês como calculo. Tá? Formalmente, existem 4 métodos de cálculo. Aqui na nossa aula, eu vou apresentar para vocês 2, que a nossa norma tem, tá? É o modelo de cálculo 1 e o modelo de cálculo 2. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai focar aí basicamente nessas ações, tá? Então, aqui é um exemplo, pessoal, do nosso modelo de falha quando o cisalhamento acontece em lajes. Isso daqui é uma característica de lajes lisas, quando você não tem vigas, observe. E esse efeito aqui é o que a gente vai chamar de punção, tá? A punção é uma falha, né, de perfuração da laje, quando as tensões ali de cortante são maiores do que as resistências. Isso daqui vocês vão ver comigo na unidade 9 de concreto armado 2. Tá? Outro tipo de falha, ó, é como se fosse a punção de cabeça para baixo. Aqui é uma sapata, ó, é um elemento de fundação superficial, e olha o cone de cisalhamento aqui, claro, né? O cone de cisalhamento e a posicionamento da armadura, né? Isso aqui a gente vai discutir aí nessa unidade. E aqui, pessoal, são os tipos de falhas possíveis que a gente observa em vigas. Tá? Você pode ter uma falha, né, por cisalhamento e esmagamento. Você pode ter uma falha de cisalhamento com tensão, né, que aqui você vai ter o arrancamento da nossa armadura longitudinal. E aqui uma compressão diagonal. Eu vou explicar o porquê desses motivos, tá? E aqui, pessoal, quando a gente pega aqui metade de uma viga, e aí por dentro, né, quando a gente aplica um carregamento aqui, quando a gente aplica um carregamento aqui, e a reação nós temos aqui, né? O nosso fluxo, né, de forças, ele passa por dentro da peça, e esse fluxo não dá para a gente calcular o que a gente vai chamar de tensões de cisalhamento. Diferente da flexão, nas extremidades a gente tem uma tensão que ela é zero, à medida que ela se aproxima da meia altura da viga, é onde a gente vai ter as maiores tensões provocadas por cisalhamento. Tá? A respeito desta figura, vamos desenhar um pouquinho? Beleza, Alexandre, tá tranquilo, tá? Então vamos supor, pessoal, que a gente está fazendo um ensaio no laboratório, tá? E a gente está aplicando aqui uma carga, são no par de forças pontuais chamados carga P, que elas estão a uma distância A em relação ao apoio, tá? E a gente só tem a nossa armadura longitudinal. Vamos supor, pessoal, que o peso dessa viga é desprezado, tá? Então vamos desconsiderar o peso próprio. Tudo bem? E aqui, pessoal, quando a gente começar a fazer as nossas análises, eu vou pegar este lado aqui, ó, da nossa viga, eu vou começar a analisá-lo aqui embaixo, ó. Tá? É claro, né, pessoal, que o diagrama de momento fletor, né, quando a gente desconsidera o peso próprio, ele tem essa carinha, né? Então ele é zero nas extremidades, ele vai crescendo à medida que o braço alavancar aumenta, e ele fica constante em determinado trecho.
O esforço cortante aqui ele vai ser constante, né? E grande perto aos apoios. Combinado? Tá, professor, e daí? Né? Vamos pegar aqui, ó. Tá, aqui é basicamente a nossa carga P. É uma carga pontual, mas ela é aplicada em uma determinada área, né? E da mesma forma que a nossa carga P pontual atua, vai surgir uma reação aqui, P. Tá? Todo mundo consegue entender que entre esse ponto e esse ponto, a carga tem que ser transmitida? Acho que todo mundo consegue observar isso. Tá, e daí, professor? Bom, o que que acontece? Se eu pegar aqui um elemento, uma área infinitesimal dA, né? Quando a gente está analisando as nossas tensões principais, o que que a gente viu lá em mecânica dos sólidos, né? A gente vai ter uma tensão principal σ1 e a gente vai ter uma tensão principal σ2, né? Acho que todo mundo lembra disso. Que é o que a gente vê lá do círculo de Mohr, né, etc. E a gente vai ter também o tal 1,2 e o tal 2,1, né, que são as nossas tensões ali de cisalhamento. Bacana? Tá, professor, e daí? Quando eu pego esse nosso análise de tensões e eu boto em cima dessa nossa linha aqui, ó, olha que interessante. A gente vai conseguir determinar as tensões máximas. Essa linha tracejada, ela está indicando o fluxo, né, da força, ó. Tá? Então, aqui, nitidamente, a gente vai observar que nesse nosso plano de tensões principais, a gente vai ter compressão atuando nesse ponto, perfeito? E em relação perpendicular, olha que interessante, a gente vai ter as nossas tensões principais de tração. Todo mundo consegue observar isso? Fácil, né? Tá, professor, e daí? Para que eu preciso saber disso? Bom, observe aqui. Quando a gente pega o nosso corpo de prova, né, e a gente aplica uma tensão, né, a gente vê, ou então a gente vira, né, esse corpo de prova e aplica uma carga, que é aquele nosso ensaio diametral, né, que a gente utiliza para fazer o cálculo da resistência à tração. Escrevi tudo errado. Diametral. Tá? Quando a gente aplica, então, a nossa força ali em cima, o que vai acontecer, né? O corpo de prova, ele é cilíndrico, né? Ele está deitadinho lá, né, no plano dele. E aí as tensões, elas vão se dividir aqui, né, para ir ao redor. Esse catar um pouquinho, né? E aí o que que vai surgir, né? Vai surgir uma componente de força aqui, ó, que vai provocar o quê? Uma tração. Tá? E aí, como o corpo de prova é ensaiado, sempre surge uma fissura, né? Sempre perpendicular à direção de maior tensão de tração. Concreto, só fissura sob tração, né? Se a gente extrapola essa situação para cá, olha que interessante, né? Qual que é a direção principal dos esforços de tração? Na linha vermelha. Então, a minha fissura vai surgir como? Assim. Todo mundo entendeu? A fissura vai estar surgindo aqui, ó. Tá? Ah, professor, então é por isso? Sim. Então, aqui dentro, a nossa força, ela não vai seguir um caminho reto, né? Claro que não, né? Ela segue aqui uma trajetória, que a gente vai chamar de isostáticas de força, tá? E essa trajetória, pessoal, vai nos conferir uma trinca ou fissura, que a gente vai chamar ela de fissura inclinada. Então, pessoal, essa característica do cisalhamento é essa fissura inclinada, tá? Então, a fissura inclinada, ela só acontece por causa do cisalhamento. Todo mundo entendeu? Facinho? Facinho, né? Tá bom? Então, esse conceito que a gente utiliza, né, das tensões principais, a gente consegue ver isso com muita clareza em ensaios. Observe aqui. Então, pessoal, quando a gente consegue, né, mostrar essas isostáticas, o fluxo de tensão que acontece, ó, as tensões de tração, elas vão sempre estar perpendiculares, ó, a essas linhas. E aí a característica que a gente tem das fissuras, ó, são essas fissuras inclinadas. Bacana? E legal, pessoal? Tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente estiver ensaiando em laboratório, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Você começa a aplicar a carga P nessa nossa viga. Tá aplicando, tá aplicando, tá aplicando. E aí, o que acontece? Surge a primeira fissura. Depois ela vai aumentando, né?
Porque à medida que se aumenta o momento, né, mais parte da região vai plastificando. Até chegar a um ponto, ó, pessoal, que as nossas fissuras de flexão, elas não ultrapassam a linha neutra, mas quando vai chegando perto do apoio, ó, elas começam a ficar inclinadas e mais altas, ó, do que a nossa linha neutra. Bacana, gente? Então, esta característica, ela acontece primeiro, né? Porque as nossas forças de cisalhamento são maiores aqui, e aí você começa a ter, né, essa inclinação. Bacana, né? Tá, então a inclinação, ela sustenta a hipótese de cisalhamento. Beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença, né, quando a gente tem uma peça armada transversalmente, quando ela não está armada transversalmente, né? Transversalmente, perdão. Tá? Então, gente, o que é importante que a gente saiba, né? As fissuras, elas verticais, elas sempre acontecem primeiro na flexão. E as fissuras inclinadas, elas vão surgir eventualmente das fissuras por tração, né? As fissuras de flexão, perdão. Tá? E se a viga ela falha por cisalhamento, ela tem que ter obrigatoriamente as trincas inclinadas. Tá? Não tem como a viga falhar por cisalhamento se ela não inclina, né? Se ela não tem fissuras inclinadas. Tá? Beleza, pessoal? Uma outra coisa interessante é que essa fissura em diagonal, ela se estende mais ou menos, né? Em relação ao apoio, uma distância entre D e D sobre 2, tá? Beleza? Ela acontece aí realmente, né? Depois disso, a gente quase praticamente não observa. Tá? Beleza, meus queridos? Então, apesar da gente conseguir fazer essa análise, né, das tensões principais, pessoal, a gente geralmente não utiliza ela nos modelos. Ué, por quê, professor? Por causa de alguns fatores, né? O primeiro, porque as tensões de momento fletor, né? Elas provocam o surgimento de fissuras por flexão primeiro, né? Elas antecedem, né? Só em situações muito particulares que você vai ver, né, as fissuras inclinadas surgirem antes, né, das fissuras por flexão, né? Muito raro isso acontecer. Tá? Outra coisa interessante é que quando a peça também vai fissurando, isso é curioso, aquelas tensões que ocorriam, né, no nosso fluxo de tensão, elas vão sendo dissipadas. Ué, como assim, professor? Sabe a nossa barra de aço, né? Vocês viram que ela vai ter a tração aqui, né? Então, as nossas tensões, né, que ocorrem, ó, elas correm ao redor, né, da nossa barra. Quando acontece a fissuração, pessoal, acontece uma redistribuição, ó, das tensões pelo concreto, né? E grande parte dessa tensão, ela vai ser canalizada no aço, onde ele vai escoar, tá? Então, por causa dessa situação, é um pouco difícil, né, a gente tentar calcular por tensões principais, né? E outra coisa interessante é que essa redistribuição torna um pouco imprevisível, né? Onde a fissura vai acontecer, né? Claro. Tá? Aqui, meus queridos, é mostrando a diferença, né? As tensões de flexão, que nem eu falei com vocês, elas são maiores, né, nas extremidades da viga e praticamente zeros na linha neutra, ao contrário, ó, das tensões de cisalhamento, que são zero na extremidade e máximas ali na altura, né, da linha neutra. Tá? As tensões máximas podem ser de cisalhamento, perdão, podem ser calculadas por essa equaçãozinha, né? Você mistura essas duas, você sabe que o momento estático máximo, né, ele acontece aqui, ó, tá? Quando for B é H ao quadrado sobre 8. Isso daqui está nos slides, você não precisa saber, né? Mas está lá, quem quiser procurar. Tá? Você também pode calcular ela utilizando o braço de alavanca, né? Fiquem tranquilos que nessa aula de hoje, pessoal, a gente não vai calcular nada, tá? Só vou mostrar para vocês, tá? Tá? Outra coisa interessante é que a forma de como a fissura acontece na viga, ela vai impactar o modo de falha, né? Então, por isso que a gente vai acabar adicionando a armadura transversal, tá? Aqui foi o que eu mostrei para vocês, né? Você pega um elemento que ele está fissurando e o fluxo de cisalhamento, e através disso a gente consegue botar, né, atribuir o equilíbrio da peça. Tá? Eu vou deduzir com vocês alguns mecanismos ali, através dessa característica. Tá? E o que é interessante, pessoal? Quando você observa a fissuração por flexão pura, você tem essa carinha, ó. É uma fissura que ela acontece na vertical, a barra nossa fica somente tracionada, ó. Tranquilo, né?
Agora, quando a gente tem a adição de cisalhamento, olha, você vai ter uma alteração, né, da nossa fissura e ela começa a ser inclinada. Se você pegar uma folha de papel, fazer um teste, né, você arranca apenas assim, e depois você tenta arrancar assim, por cisalhamento. Você vai ver exatamente esse plano de ruptura, né, as tensões de tração surgindo, né. E o que é interessante é que se você observa aqui, ó, se você pega a força de aplicação até o apoio, a força ela vai ser transferida, né, por aqui por dentro, né. Esta região maciça aqui de concreto, a gente vai dar o nome dela de biela. Vamos anotar isso porque isso é importante. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Então, quando a gente tem a aplicação da carga P até aqui, a nossa carga ela vai ser transferida mais ou menos assim, né? Então, você vai ter uma força para cá e uma para cá, né? Esta região que eu vou colorir em verde, pessoal, é uma região que ela fica completamente comprimida, tá? Eu vou chamar isso daqui de região comprimida. A ela a gente atribui o nome de biela de compressão, tá? E aquela região que vai ficar tracionada, que eu vou botar aqui em azul, ó, é onde geralmente a gente bota a armadura, tá? As regiões aqui vai ser a região tracionada, e onde tem tração a gente não bota concreto. Região tracionada a gente bota o que a gente vai chamar de tirante, tá? E aí que vai sair o nome da teoria das bielas e tirantes, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, né? Da nossa treliça generalizada, beleza? Tá, professor. Então, como a gente viu lá no dimensionamento à flexão, quando a gente bota a nossa armadura longitudinal, a gente limita, né, a abertura de fissuração. Na situação do cisalhamento é a mesma coisa? Exatamente, tá? No cisalhamento, pessoal, a gente viu que as direções principais de tração, elas acontecem perpendiculares à fissura. Então, se a gente quisesse botar ferro para impedir, né, limitar essa propagação de fissura, a gente poderia botar ela inclinada, por exemplo, né? A gente só não faz isso por efeitos práticos, né? É mais difícil você montar a armadura. Quando você tem uma mudança, né, no carregamento, que é o que a gente vai chamar de load reversals, né? Quando há um reverso de carga, aí essa armadura fica no sentido contrário, né? Não é tão bom, tá? Então, a gente geralmente projeta os estribos na vertical, ó, tá? É como se a gente amarrasse aqui o plano de fissuração, né? Essa situação a gente consegue limitar a abertura e a gente aumenta a capacidade da viga. Vou explicar para vocês hoje mecanicamente como isso funciona, tá? Alguém não entendeu isso aqui? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, prof. Beleza. Bom, e aí, pessoal, eu quero separar com vocês dois instantes. A gente vai falar de um instante quando a nossa viga ela for falhar, né, sem a nossa armadura transversal, e aí a gente depois analisa, né, o impacto dessa viga trabalhando com armadura transversal. Vocês vão ver que o tipo de falha ele vai mudar, tá? Então vamos começar primeiro com vigas sem armadura transversal, tudo bem? Dentre os fatores que vão estar alterando a nossa resistência da viga ao cisalhamento, só lembrando que a gente está estudando o mecanismo de falha de cisalhamento, tá? A gente tem esses 6 tópicos. Primeiro, né, a relação entre o comprimento A, né, que a gente vai chamar comprimento cisalhante, e a altura da viga, né, a altura útil da viga. A gente vai ter também a resistência à tração do concreto, vai alterar a nossa resistência de cisalhamento. A taxa de armadura longitudinal, né, a quantidade de ferro que a gente bota, isso aqui também vai alterar. Os nossos tipos de agregados, o tamanho da peça, isso é extremamente importante, e as forças axiais. Tá? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre esses elementos, tá? Então, o primeiro deles, a relação A sobre D, o que ela altera, né? Basicamente, pessoal, ela vai alterar quando a gente está falando do comprimento da viga. Se a gente tem vigas muito curtas, né, a força D fica muito próximo da reação de apoio, né? Então, a gente vai ter, teoricamente, maior capacidade. À medida que eu me afasto, pessoal, eu vou ter uma menor capacidade, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é classificar essas vigas, né?
de vigas curtas ou muito curtas para vigas esbeltas e vigas muito esbeltas. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês, né? Então, vamos desenhar isso, que eu acho que facilita. Deixa eu ver como é que a gente está de desenho aqui. Tá indo bem por enquanto. Gente, semana que vem a gente vai perder aula, não, né? Que é feriado, né? Se liberar a gente, né, prof? Tá. Não. Só sexta, professor. Aí vocês estão pedindo muito, né, gente? Pô. A gente tem um. Vocês já não. Pô, gente, eu já gosto tanto de dar aula para vocês, vocês acham que eu vou querer não dar aula para vocês? Pô, besteira. Não ri não, Nayara. Eu sei que você gosta. Eu sei que eu sou seu professor favorito, né? Nem fale o contrário, senão eu te reprovo da disciplina. Com certeza, é o professor Com preferido. Demais também, né, pessoal? Sou o professor preferido de vocês, né? Nem fale o contrário. Com certeza. Se alguém falar nisso aqui, vai tomar um tiro, viu? Óbvio, né, Natália? Óbvio, né? Ou quem falar o Garavelli aí, eu vou atrás, viu? De brincadeira, pessoal. Eu sei que sou eu. Então, aqui, pessoal, é um exemplo, né, da diferença entre uma viga curta e uma viga esbelta, né? A viga curta, pessoal, para vocês terem ideia, né? A nossa relação A sobre D é uma relação pequena. Você tem praticamente, são do mesmo tamanho. E daí, professor? E daí que aquele nossa relação de concreto, que vai ficar aqui maciça, né? A gente vai chamar esse daqui de efeito arco. O efeito arco aqui, ele funciona de uma forma muito simples, né? Porque a carga, né, ela está muito próxima da sua reação, né? Então, essa distância, como ela é muito longa, a carga, ela simplesmente transita por aqui, ó. Tá? Diferente agora de uma viga que ela é esbelta ou muito esbelta. Ué, como assim, professor? Nesse caso, observe o seguinte, a carga, ela não vai vir fazer isso aqui, ó. Né? Até porque a gente não tem a fissura dessa forma aqui numa viga, ó. Não acontece dessa forma. Ué, professor, então como que funcionaria, né, para vigas esbeltas? Esse efeito arco não funciona? Exatamente. Esse efeito arco para vigas muito esbeltas, ele não existe. Então, em vez da carga correr um caminho lógico, ele vai correr esse caminho aqui, ó. Ele vem para cá, depois para cá, depois para cá, para cá. Oxe, professor, como assim? Sério? Sério. Tá? Então, é isso que, na verdade, acontece. Não sei se vocês estão vendo aí direito, mas eu estou desenhando tipo uma treliça, ó. Tá? Esse aqui, pessoal, em vez da carga ir direto para apoio, ele vai transitando, ó, por entre a minha viga, tá vendo? Esse efeito aqui é o que a gente vai chamar ele de efeito viga. Faz sentido? Que aí você vai ter a flexão acontecendo, né? Ela acontece de uma forma mais clara, né? Tá? Então, é basicamente essa diferença entre uma viga curta e uma viga esbelta. Agora, vamos tentar observar isso do ponto de vista de gráfico. Antes, deixa eu só anotar aqui, né? Vamos supor, pessoal, que essas duas vigas, elas tenham exatamente a mesma seção transversal. Botar H e B, e aqui é a mesma área de aço. Aqui vai ter o H e o B e a mesma área de aço. Tá? Vou dizer aqui que o momento resistente da viga 1, ele vai ser igual ao momento resistente da viga 2, tá? Porque é a mesma seção transversal. Né? Eu sei que a viga 2 ela é muito mais esbelta, né, do que a viga 1, mas nesse caso aqui é só para mostrar para vocês o que o gráfico está indicando. Ó. Então, gente, quando você pega a mesma seção transversal, se você pega a relação A sobre D e você aumenta ela, né, você sai de um cenário, né, de uma viga muito curta para uma viga muito esbelta. Né? Mas o seu momento resistente, esse MN aqui, ó, ele fica constante, independente da posição do carregamento. Tá? Se a seção transversal é a mesma, lógico. Tá, professor, então o que esse gráfico está mostrando para a gente? Olha que bacana, pessoal. Este gráfico, ele mostra basicamente a alteração do momento resistente quando a seção não é armada com estribos. Ué, professor, como assim? Vocês estão vendo essa área colorida aqui, achurada, né? Essa área aqui, pessoal, ela indica que se a viga não tiver armadura transversal, em vez do momento resistente ser esta linha, ela passa a ser essa curva aqui, ó.
Oxe, professor, como assim? Então, gente, essa aqui é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. A adição de armadura transversal vai permitir que eu tenha 100% do meu momento resistente, tá? Então, se a gente pegasse uma viga e só armasse ela com a armadura de flexão, ela não daria o momento resistente necessário. Olha que curioso, né? Então, a armadura transversal, ela promove, né, ela garante que o momento resistente seja atingido em toda a sua totalidade. Bacana, né? Quando isso não acontece, olha que interessante, né? Para vigas muito curtas, você tem pequena perca de momento resistente quando você não tem a adição da armadura transversal. Por quê, professor? Porque este efeito arco, ele acontece de uma forma mais natural, suavizada. Enquanto que em vigas muito esbeltas, isso não acontece. Tá? Esta região do concreto aqui, ela vai possuir, acabar tendo tração, né? Porque, ó, isso aqui é tração, ó. O que eu colori de verde vai ser tração. Esse aqui, verde, professor burro. Aqui vai ter tração, 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 tração. E a barra, ó, também vai subir a força, né? Então vai ter tração aqui também, ó, que loucura. Nas regiões que eu vou pintar em vermelho, agora é onde vai ter compressão, ó. Compressão, compressão, compressão. Tá? Então o efeito viga, ele vai acabar reduzindo a capacidade do momento resistente, né? Que louco, né? Quando não tem armadura transversal. E você pode observar outra coisa curiosa nesse gráfico, né? Ele sugere o seguinte: para muito esbelto. Acho que eu caí aí, pessoal. Vocês estão me escutando? O professor deu uma travada legal, hein? Alguém está me escutando? Só para saber. Agora sim, voltou? Voltou, né? Alguém lembra a última coisa que eu falei? Pô, eu cheguei na conclusão aqui cabulosa. Troca. Voltou. Tá todo mundo escutando bem, pessoal? Tranquilo? Sim, beleza. Tá. Então, acho que a última coisa que eu falei, pessoal, foi que as vigas muito esbeltas, foi pouco tempo, beleza. Elas começam com o tempo não, perdão, vigas muito esbeltas, né, vigas muito compridas, né, o tipo de falha dela, quando você está falhando ela para entrar em ruptura por cisalhamento, não acontece, ela falha por flexão. Ué, professor, como assim? O que você está falando? Não deu para entender na escuta. Você está me escutando agora, Francisco? Eu não também que na minha, professor, chegou a falar da mensagem. Tá. Eu tô te escutando pouco também. Acho que a gente tá com problema, eu e você. Deve ser. Tá. Foi mal. Valeu. Bom, então, só para concluir essa etapa, então, se a gente tem, por exemplo, uma viga uma viga muito esbelta, ó, muito esbelta. Quando a gente está fazendo ela falhar por cisalhamento, ela falha onde por flexão, né? Então, você tem lá a pancada de fissura que vai surgir por flexão, e praticamente, ó, não vai chegar a cisalhamento, né? Cisalhamento não vai falhar, ela falha antes por flexão, né? Então, quando a gente ensaia vigas muito esbeltas, né, não faz muito sentido, né, analisar ali o cisalhamento, porque o cisalhamento não vai ser o que vai governar o dimensionamento, né? Curioso, né, isso. Tá? Então, é por isso que ali, com vigas muito esbeltas, esse momento resistente ele não é muito afetado, né, observe, né? Bacana, pessoal. Outra forma de analisar isso é através dos tipos de fissuração que nós temos nas vigas, né? Então, para vigas muito curtas, a região mais solicitada é a região ali da biela comprimida, né? Onde você vai ter com nitidez, ó, as fissuras inclinadas, ó, muita nitidez. Tá? Você pode ter esses números, ó, de 1 a 5, os tipos de falha que nós temos, né? O número 1 é a falha por coragem, né? O número 2, esmagamento ali do apoio. Número 3, esmagamento da parte da fibra superior. Vou mostrar para vocês como.
O 4 e o 5, pessoal, são falhas do esmagamento, né, da biela de compressão também. E aqui para vigas curtas no geral, você tem essa característica mais clara da fissura inclinada. E você também pode ter a perda, né, da ancoragem através dessa fissura aqui, que ela começa inclinada e ela vai virando na horizontal. Eu vou mostrar para vocês como que ela acontece também. E o mesmo gráfico, meus queridos, a gente pode também observar em termos de capacidade por cisalhamento, tudo bem? O termo shear, em inglês, é cisalhamento, tá? Então, aqui está a resistência ao cisalhamento pela nosso comprimento, né? Relação do comprimento de cisalhamento e a altura útil, tá? E para vigas muito curtas, ó, observe, né? Essa está mostrando quando você tem armadura de flexão com cisalhamento, a achurada quando você perde, né, a resistência devido à falta da armadura por cisalhamento, e aqui a linha está a linha somente de resistência por cisalhamento, ó, tá? Então, para vigas muito curtas, por causa do efeito arco, o cisalhamento lá em cima. À medida que eu aumento, ó, ela vai decaindo, até chegar a determinada constante por causa do comprimento da viga, né? Fica teoricamente constante, né? Bacana, né? Bom, aqui, pessoal, é uma outra parte que não tem na literatura brasileira. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que sai da graduação sem saber disso. E isso é muito legal. Tá? Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Bom, vamos supor, pessoal, que a gente pegou, né? A gente vai começar a ensaiar uma viga, né, em laboratório. E à medida que a gente vai carregando a viga, vão surgindo as nossas fissuras inclinadas no apoio, ó. Elas geralmente surgem a uma distância D entre elas, né? Tá, e daí, professor? Vamos agora supor, pessoal, que a gente vai analisar a composição das tensões aqui dentro, né? As nossas reações. Vou pegar aqui e separar, ó. Esse aqui eu vou chamar de bloco 1, tá? Aqui eu vou desenhar uma parte listrada, vou deixar em verdinho para vocês. Eu vou chamar isso aqui de bloco 2. Tudo bem? A nossa posição da linha neutra está mais ou menos aqui. Combinado? Agora vamos pegar aqui a composição do bloco 1. Vamos supor também que tem uma armadura, né, longitudinal aqui, a gente precisa dela. A gente tem aqui o bloco 1. Tá bom? E a gente vai ter aqui o bloco 2. E a nossa armadura, né? Mais ou menos assim. Bom, o que acontece, pessoal? Quando a literatura brasileira ela fala o seguinte: a resistência ao cisalhamento do concreto. Eles falam basicamente isso. Aí eles chamam isso aqui erroneamente de V de C. O que é isso, né? Bom, vou explicar para vocês aqui. Vamos supor, pessoal, que tem aqui a reação V, tá? É o cisalhamento ali de cálculo. Reação V, beleza? Aqui, pessoal, quando a gente pega o nosso bloco em equilíbrio, vai aparecer aqui a força de compressão do concreto, tá? E abaixo da posição da linha neutra, né, vai aparecer o C1 também aqui, né? Vou dividir em 2, tá? Armadura de tração, vou botar aqui uma armadura T1 e aqui a força de armadura T2. Tá, isso daqui são as forças atuantes no bloco 2, tá bom? E no bloco 1, professor, quais são as forças que atuam ali no bloco 1? Olha que interessante. No bloco 1, pessoal, vou deixar aqui em verdinho. Não, vou deixar em vermelho. A gente vai ter, né, esta região ela é íntegra de concreto. Vai ter uma componente de concreto. Agora, também vai surgir uma componente chamada efeito pino. Eu vou botar aqui VD. Ele é também chamado de Dowell Effect, né? E uma outra coisa curiosa, porque existe uma interface de contato entre essa área e essa área, vai surgir uma força de fricção aqui dentro. Essa força vai ser chamada de VA, tá? Força do agregado. E aí a gente vai ter a sua respectiva componente chamada VAY. Olha que bacana. Então, quando a gente está falando da resistência do cisalhamento, do concreto,
a gente vai dizer que a resistência do cisalhamento do concreto, ela é provocada por 3 componentes. A primeira delas vai ser a força do próprio concreto, força cisalante do concreto líquido ali. A gente vai ter a força da nossa armadura, né, o efeito pino, e a gente vai ter a força do agregado. Esses colegas aqui, pessoal, são chamados de mecanismos de cisalhamento. Você pode ver isso aí em toda a literatura brasileira, tu não vai achar isso nunca, tá? E professor, como que esses mecanismos de cisalhamento funcionam? Olha que bacana isso. Bom, o VD, pessoal, ele vai ser então a nossa força da armadura longitudinal, né? Então, é a armadura longitudinal sendo cortada, né? Força cortante, né? De AS. A gente chama ela também de efeito pino. Bacana? A nossa V de A, pessoal, vai ser a força do intertravamento do concreto. É o intertravamento do agregado, né? Intertravamento do agregado. E essas forças, pessoal, elas são extremamente importantes para a gente entender. Como que essa força do intertravamento acontece, professor? É o seguinte, à medida que a gente começa a abrir a fissura, né, pessoal, a gente tem ali na superfície, né, a pasta, né, o agregado, né, a areia, né, o cimento, enfim. Você vai ter todas essas regiões ali, né? Aqui também, ó, que curioso. Todo mundo consegue ver isso? Então, na hora que começa a acontecer o cisalhamento, pessoal, a peça, ela está fissurando. Então, ela fisicamente está separando uma parte da outra. Todo mundo consegue observar isso, né? Então, essa força de intertravamento, ela vai acabando decaindo. Então, à medida que o concreto começa a fissurar e abrir essa fissura inclinada, olha que curioso, né? Essa força de intertravamento, ela baixa, né? Naturalmente. Então, que interessante, né? Se essa força aqui começa a abaixar, porque a nossa fissura começa a abrir, ó, tá abrindo, abrindo, essa força está decaindo, força está decaindo, força está decaindo. Para onde essa força está sendo retransferida? Para a nossa armadura longitudinal. E quando a gente não tem estribos, essa abertura de fissura, ela vai indo, essa força aqui, ela começa a ser mais solicitada até o momento que ela escoa. Ou seja, ela tá lá longitudinalmente bonitinho, e aí ela vai escoar assim, ó, pá. Ou seja, vai ter uma puta deformação aqui, né? Nesse momento, pessoal, ela escoou rapidamente. Essa força já está zerada, ela escoou zero. Quem que vai absorver a última força? V de C. Tá? Então, neste momento, pessoal, quando a peça está, quem que resiste tudo é o cisalhamento do próprio concreto, dessa região maciça. E aí ele não aguenta tudo sozinho e acaba rompendo, né? E aí ele até flamba aqui, né? Acontece uma flambagem ali. E aí isso garante, né, que a ruptura seja o quê? Brusca e que a ruptura seja súbita, né? Não tem como você prever. Olha que bacana. Todo mundo entendeu? Então, pessoal, esse efeito pino e a força de intertravamento dos agregados, eles vão corresponder de 40% a 60% da força resistente do cisalhamento. Tá? Bacana, né? Dúvidas aqui? Todo mundo entendeu? Então, olha que interessante, né? Essa força do intertravamento, logicamente, se você tiver agregados mais resistentes, ela é maior. Se a granulometria dos seus agregados é uma granulometria mais rugosa, né? Em vez daquela granulometria lisa, essa força também aumenta. Bacana? Se você também tiver uma boa resistência do concreto, né? Se for um concreto com boa resistência à tração, essa força também aumenta. Tá? Só que, ó, isso aumenta em certo limite. Porque se a gente tem concretos acima, né, de 50 MPa, o que que a gente viu? Que a fissura ela não vai acontecer mais entre os agregados, né? Ela acontece aonde? No agregado. Tá?
Que aí, quando isso acontece, a nossa resistência ao cisalhamento cai por um fator chamado fator alfa-V. Ele considera esse efeito da resistência do cimento, tá? Vou mostrar para vocês mais à frente. Bacana, gente? Todo mundo entendeu, então, como são os mecanismos, né, resistentes do concreto ao cisalhamento? Bacana? Uma última coisa aqui, pessoal, é em relação ao bloco 2, né? A gente não falou dele. Ah, verdade, pessoal. No bloco 2, observe, né? A gente está em equilíbrio, T2 tem que ser igual a quanto? T1 mais C1, né? Todo mundo consegue observar isso? Tá, e daí, professor? Bom, quando a peça estava em equilíbrio, essas forças estavam iguais, né? Só que como a força T1 ela é somada com C1 para ser equivalente a T2, naturalmente T2 é maior que T1. Todo mundo consegue observar isso. Sim, lógico, né? Só que o que acontece quando a força resistente do concreto cai, né? Quando ela entra em ruptura aí, ela acaba, né? E essa componente C1 zera também, né? Ela vai para zero. Ah, professor, ou seja, né? A força T2, quando a peça entra em ruptura, ela fica igual a T1. Ou seja, se esse colega era maior do que esse, quando eles entram em equilíbrio, esse colega aumentou. Então acontece uma ação de puxo. Então a armadura longitudinal ela é puxada quando isso acontece. E é por isso que durante a falha pode aproveitar e acontecer aquela falha por ancoragem ó, da armadura. Que bacana, né? E é por isso que a gente tem que detalhar aqueles ganchos, né? Não sei se vocês já viram isso. A gente tem que detalhar esse gancho aqui, ó. Isso aí a gente vai ver no final dessa unidade também. Bacana? Esse assunto é bem interessante. Tá? Bom, então uma vez que a gente entendeu os mecanismos de ruptura da nossa viga, quando nós não temos armadura transversal, vai ficar muito mais fácil da gente entender o porquê desses fatores alterarem a resistência ao cisalhamento. O primeiro deles, né, como no ensaio diametral, né, as tensões principais são perpendiculares às tensões máximas de compressão, né? Então, as fissuras na diagonal, elas vão depender essencialmente do FCTM, né? Então, se a gente tem ali uma maior resistência de tração do concreto, ó, a gente vai ter maior dificuldade, né, para abrir essa nossa fissura, né? Então, se a gente aumentar a resistência à tração do concreto, naturalmente a gente vai aumentar também a resistência ao cisalhamento. Bacana? Outra coisa interessante, né? A taxa da armadura longitudinal. A gente viu que aquele efeito pino, ele vai ser importante, né? Na resistência ali para auxiliar o cisalhamento. Então, se a gente aumenta naturalmente a nossa área de aço ali, aquele efeito pino é intensificado. Então, se a gente aumenta a taxa de armadura, isso também vai nos proporcionar maior cisalhamento resistente. E o que a gente já explicou, né? Se você tem agregados, né, mais resistentes, você vai ter resistências aos cisalhamentos maiores. O contrário é verdadeiro. Os agregados leves, como eles têm um comportamento mais frágil, eles são mais fracos, né, menos resistentes, eles vão também reduzir a resistência ao cisalhamento da peça. Tá? Isso aqui, meus queridos, é um gráfico mostrando o cisalhamento resistente, ó, tá? Então, aqui está uma relação do cisalhamento resistente, isso daqui é a equação do ACI, e aqui é a nossa taxa da armadura longitudinal. Observe que interessante, cada ponto desse é uma falha que aconteceu, tá? Então, a gente pode ver com certa clareza que quando a gente aumenta a taxa de armadura de 5 para 0,10%, né, e aí aumenta, todas as nossas falhas, ó, elas vão subindo. Esse gráfico, então, sugere que a adição de armadura, né, a adição da taxa de armadura longitudinal, ela melhora o cisalhamento resistente. Né? E quando ela está em proporções baixas, ó, ela fica abaixo da equação. Isso aqui é uma zona perigosa. E é por esse motivo, pessoal, que a gente adota sempre a armadura mínima, tá? Bacana, pessoal? Por isso que a gente adota a armadura mínima de quanto? 0,4%, né? Abaixo disso, ó, é perigoso, né? Tá?
Bom, a granulometria dos grãos a gente já falou também. Se os grãos tiverem uma geometria muito rugosa, né? Isso vai aumentar a fricção entre os grãos e, logicamente, aumenta o intertravamento, né? E aí, naturalmente, a gente vai ter uma dificuldade da propagação das fissuras na diagonal, tá? Se os seus grãos eles têm uma superfície muito lisa, isso vai acabar suavizando, né, a nossa superfície de falha, e aí você vai ter um escorregamento mais facilitado, né, entre as nossas faces. E o penúltimo fato que eu queria comentar com vocês, pessoal, é o tamanho da peça, que é o que a gente vai chamar de size effect. Quando a gente não tem armadura transversal, pessoal, a gente vai ter um problema muito grande. Por quê, professor? Porque o aumento da peça, pessoal, ele vai fazer com que a gente tenha um tamanho de fissura maior, né? E essa fissura, ela começa a ser um plano muito grande e muito espaçada, tá? Isso faz com que ela facilita o deslizamento entre os agregados, tá? Então, esse aqui é um outro gráfico, tem bastante informação, perdão, né? Mostrando o seguinte, isso daqui é uma seção pequena, e aí eu vou aumentando essa seção, observe, né? Então, aqui você tinha um desde 8 polegadas, 8, 16, 24, uma altura de 25 centímetros. Depois ela foi para 75 centímetros. Depois para 250 centímetros e aqui praticamente 3 metros, né? Então, olha que interessante, à medida que se aumenta a altura da viga, os nossos cisalhamentos resistentes, quando não se tem armadura transversal, olha como vão decaindo, ó. Decai muito, observa, né? Ele saiu lá de 3 para praticamente 0,8, ó. Então, você tem uma redução aí de 3 vezes, ó, praticamente, né? Que loucura, né? 80% de redução. Ué, como assim, professor? Então, como eu falei, né? Em vigas muito pequenas, o nosso plano de ruptura é pequeno, né? Em vigas que a gente não tem armadura transversal. Tá, então a área de escorregamento aqui é uma área pequena, tá? Então a fricção é pequena e você tem várias fricções acontecendo aqui em intervalos menores. Agora, quando se tem uma viga muito grande, ó, observe a diferença. A gente tem, primeiro, um plano de abertura de fissura muito maior, um espaçamento de fissura muito maior, né? Observe. Isso daqui, pessoal, vai me fazer vai facilitar o escorregamento. É como se você tivesse um toboágua aqui, se estivesse descendo, né? Toboágua pequeno, você não acelera tanto. Mas se você tem um toboágua muito grande, né? Você vai descer muito rápido. Então, quando ele escorrega inteiro, né? O plano de ruptura. Loucura, né? E uma coisa interessante é que esse size effect, o efeito aí do tamanho da peça, ele desaparece, tá? Isso é importantíssimo. Quando a gente tem a nossa armadura de cisalhamento, tá? Então, quando se tem estribos, esse efeito não acontece, porque o plano não escorrega, né? Você tem a armadura ali, a armadura transversal. Pode falar, Hugo. Professor, então, no caso aí das estruturas de concreto protendido, como é que fica essa questão do cisalhamento? Ah, excelente dúvida. Esse aqui era o meu próximo slide, Hugo, você matou agora. Mas eu ia falar sobre isso. O que acontece? Quando a gente tem a adição da proteção, a proteção ela vai ser, vou botar aqui a viga sendo rompida, tá? Que nem a gente vê para a armadura longitudinal, a proteção geralmente tem um cabo, né, que passa por aqui. E esse cabo, ele induz, né, uma força de compressão na peça. Então vai surgir aqui na fissura uma tendência de fechar. Entendeu, Hugo? Então, quando a gente tem ali a tensão de proteção, ela vai, na verdade, aumentar a resistência ao cisalhamento. Porque ela vai impedir a abertura de fissuração e ela ainda vai promover uma maior aderência, né, entre as superfícies rugosas, né? Então, você tem uma superfície rugosa aqui, uma rugosa aqui. A força de atrito que surge aqui, né, ela é proporcional, né, à força normal, né, que surge, né? Bacana, né? Vezes o coeficiente de atrito que a gente viu, né? Então, se a gente aumenta o esforço normal aqui atuando, você aumenta demais esse atrito, né?
e aí você naturalmente aumenta o cisalhamento resistente. Bacana, Hugo? Mesmo sem a armadura transversal, né, professor? Mesmo sem armadura transversal. Tá? Beleza. E é aí que mora um perigo, que está relacionado com o nosso incidente ali do eixão. Antigamente, pessoal, não se sabia desses efeitos do cisalhamento, e antigamente a gente não armava as nossas estruturas com tanta armadura de cisalhamento. A gente não tinha muito estribo antigamente. A Ponte de Lúcia Costa é um exemplo disso. O viaduto de Brasília é um exemplo disso. A gente vai voltar lá nas fotos para falar disso também. Tá? Então, pessoal, esse gráfico aqui ele mostra agora a questão da proteção. Tudo bem? Então, esse é um gráfico aqui mostrando, né, aquela nossa resistência, o cisalhamento, que estava em torno de 2, ó. E aqui é a adição, ó, de compressão, tá? Quando você pega e adiciona compressão, a nossa falha que estava aqui localizada, ó, ela começa todas a ficarem acima da linha, ó, de ruptura. Então, a proteção, ela naturalmente vai adicionar maior resistência ao cisalhamento. E a situação contrária, quando você aplica tensão, ó, ela abaixa também, né? Porque se você tem uma viga que está sofrendo cisalhamento e você puxa ainda, você ainda facilita, né, a abertura, né? Então, a tensão, ela é especialmente danosa, né, ao nosso cisalhamento. Bacana, pessoal? Né? Então, gente, agora vamos voltar nas fotos, pode ser? Agora vocês conseguem ficar melhor? Vamos observar aqui com calma, né, a foto do eixão. Primeiramente, né, olha o tipo de fissura, gente. Estão vendo a fissura aqui inclinada? Todo mundo tá vendo? Ah, professor, tô vendo, fissura inclinada. Perfeito. Segunda coisa que a gente observa, pessoal, plano de falha, né? Olha como é que o plano de falha está muito nítido aqui, né? Inclinado, ó. Terceira coisa que a gente observa, pessoal, observem o seguinte, cadê o estribo? Alguém tá vendo esse estribo aqui? Quarta coisa que a gente observa, pessoal, olha o tamanho da seção. E a última coisa, essa armadura aqui em cima é o quê, pessoal? É uma armadura de quê? Proteção. Tá? Então, quando o eixão foi feito, pessoal, a gente não tem uma armadura longitudinal muito grande, a gente só tinha armadura de proteção, não tinha essa armadura transversal, a peça é extremamente grande, e o que aconteceu? No eixão, houve um escorregamento, né, da nossa armadura de proteção. Então, a armadura de proteção estava dentro lá do concreto, com a falta de manutenção, né, que falaram aí, essa armadura escorregou. Quando essa armadura escorregou, a peça que estava sendo comprimida, ela teve um alívio de compressão, né? E ali já tinha se desenvolvendo uma fissura, né, de cisalhamento, né, indicando, né, aquela falha. E aí, na hora que houve uma descompressão da peça, não tinha armadura de cisalhamento, a peça extremamente pesada e grande, ela escorregou no plano de ruptura e a queda foi brusca. Oh, dá parabéns, gente. Essa aula é top, né? Nayara, me dá parabéns, por favor. Essa aula é fantástica, né? Alguém não entendeu, gente? Top, né? Top mesmo. Legal, né? Então tá aí, pessoal. Vocês viram como que esses efeitos, né, se aplicam à nossa realidade, né? Pergunta agora se algum parecer de Brasília deu essa informação aí, gente. Alguém chegou a ver relatório disso aí? Né? Curioso, né? Tá? Então, é importante que a gente saiba muito bem por que funciona o efeito do cisalhamento, como que ele se decorre, né? Quais são os fatores que alteram, né? Isso é bem importante. Tá? Bacana, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né? A teoria do cisalhamento é muito legal, viu? Teve um aluno que fez esse TCC sobre isso comigo, né? Ele ficou bem encantado também. Tá? Bom, e professor, como que a gente poderia, então, ter mitigado aquele efeito ali do... Como a gente poderia ter evitado aquele problema no eixão? Bom, uma das formas que a gente poderia ter evitado, pessoal, é através do reforço. Né? Então, ali, se eu já estou vendo que está tendo uma fissura inclinada, a gente precisa reforçar. Esse reforço pode ser com o quê? Fibra de carbono, por exemplo. A fibra de carbono, ela tem uma característica muito boa, olha, ela serve muito bem, né, para reforçar o cisalhamento. A flexão também, ó, o cisalhamento é bom, né?
Nas regiões mais próximas, onde tem o cisalhamento máximo, é onde geralmente a gente bota, tá? Outra coisa que a gente poderia ter feito ali, pessoal, fazer a reprotensão, né? Escora toda a estrutura, faz a manutenção do cabo, aumenta as forças de compressão, né? Outra forma que a gente poderia ter feito, pessoal, é reforço com chapa, né? Isso aí tem na ponte JK, na ponte Costa e Silva, por exemplo. Chapa metálica, né? Aí não fica tão bonito, né? Fica uma coisa meio grossa, né? Mas pode ser feito isso também, né? A chapa, ela aguenta ali, ó, parte do esforço, né? De cisalhamento, tá? Ela é meio escrota, né? Pode falar, né? Ela tem essa característica meio doida, né? Tá? Outra forma que poderia ter sido feito aí, pessoal, é literalmente demolir e fazer de novo, tá? Então, hoje em dia, se a gente vê o eixão, hoje, Brasília, ele tá com uma estrutura muito mais arrojada, né? Ó, né? Então, ele ficou aí com uma carinha muito maior. Eles praticamente duplicaram, né, o tamanho ali desse nosso pilar ali, né? Pô, não tem foto dele, pessoal? Cadê? Não sei se alguém passou lá recentemente, né? Depois vocês veem. Tá bom? Bom, meus queridos, vamos agora falar da segunda parte dessa aula. Eu prometo que eu não vou muito, porque eu sei que vocês estão cansados, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho quando se tem armadura transversal, tá? Então, a gente vê o comportamento da viga quando não tem armadura nenhuma, e o que acontece quando a gente bota armadura, né? Bom, a armadura transversal, pessoal, é nossos estribos, eles têm essa carinha, né? À medida que a gente se aproxima dos apoios, né, eles se tornam mais necessários. A gente bota o estribo tanto em viga quanto em pilar, tá? O pilar, ele também tem estribo, beleza? Ele dá um caráter de confinamento, inclusive, tá? Bom, basicamente, gente, quando a gente quer limitar a abertura a nossa abertura da fissura, a gente bota o estribo. O estribo, pessoal, naquela nossa decomposição de forças, observe. Ali não vai ficar muito claro, eu vou desenhar aqui mesmo, tá? Quando a gente está fazendo o equilíbrio da seção, pessoal, a gente bota um estribo aqui, ó. Tá? E aí os nossos mecanismos resistentes, o V, né, ele vai ser basicamente quem? O concreto, né, e os seus mecanismos, que eu vou chamar ele de VC', mais quem? Mais a força, ó, proveniente da armadura transversal. Eu vou chamar ela de VSW, tá? Tudo bem? Então, com a adição do estribo, pessoal, a gente primeiro, né, vai impedir que essa abertura ela se propague, e quando ela se propagar, a gente vai limitar a abertura dela. Ué, por quê, professor? Porque à medida que o meu concreto começa a falhar e tem a minha armadura transversal, parte daquelas tensões, né, que iam para o concreto, elas, em vez de serem redistribuídas, elas vão passar para onde? Para a armadura, né? Nossa, ficou grande isso daqui. Então, o nosso estribo, ele está aqui, ó, basicamente, ó. Tudo bem? Então, aquela região que fissurou, ela vem para cá. E aí é aquela região ali que começa a trabalhar, beleza? Tanto é que uma das falhas possíveis que a gente tem com o estribo é quando o estribo escoa, ou quando tem estribo demais, o concreto esmaga, né? Ou quando a gente tem estribo de menos, o estribo rompe, né? Então, tem vários tipos de falha, né? Mas, basicamente, a gente vai adicionar, então, uma resistência ali do estribo. A gente também vai ter que ter um espaçamento mínimo, né, entre os estribos, para a gente garantir que pelo menos um estribo, né, intercepte uma fissura. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. E olha isso daqui, gente, é a parte mais interessante da aula de hoje. Quando se tem estribos, pessoal, toda aquela força do efeito pino, a força do intertravamento do agregado e até a própria força do concreto, quando se tem o estribo, todas elas crescem em conjunto quando a peça está sendo solicitada. Olha que bacana. Então, a peça está sendo solicitada, a abertura da fissura ela começa a acontecer naturalmente, e aí você vai ter tanto a parcela, né, do estribo, quanto a parcela
do agregado, quanto do efeito pino, quanto do concreto. Todas elas crescem em conjunto, olha que legal. Não acontece uma falha caindo, está retransferindo para outra. Não acontece isso. Porque o estribo ele vai fazer um caráter contínuo de todas. Até chegar o momento, olha que interessante, que o estribo escoa. Quando o estribo escoa, olha que legal, né? Todas elas decaem junto, né? E aí indica a falha da armadura transversal, né? Então o estribo ele vai promover um ganho de resistência de todo o conjunto junto, tá? Por isso que a falha por cisalhamento em estrutura de concreto armado ela é muito rara, tá? Geralmente você tem falha por flexão, né? Porque o estribo raramente dá ruim, tá? Bacana? Isso aqui é um exemplo, ó, que interessante, né? Você teve aí o estribo aqui, nesse caso, não escoou, ó, o estribo direitinho, né? E o esmagamento se deu no concreto, ó, tá? Esta falha aqui é uma falha provocada por cisalhamento. Que bacana, né? Olha aqui as fissuras inclinadas, ó, direitinho, né? Que bacana, né? Então, esse tipo de fissura, ele lasca o concreto, né? Pá! E aqui em cima, você tá vendo fissuras na vertical, porque é a flexão negativa, né? Que legal, né? Tá? Beleza, meus queridos. Então, eu vou parar por aqui hoje, 10h20, né? Porque essa parte da treliça de morte eu quero falar com vocês na próxima aula. Eu não vou começar hoje, não. Método de cálculo a gente começa a partir da semana que vem, tá? Bom, meus queridos, então a gente deixa nesse slide. Queria agradecer demais a presença de vocês. Quarta-feira, 10 e pouco da noite, ficar aqui comigo é guerreiro, né? Fazer uma chamada rápida aqui, quem está com a gente hoje. Está aqui o Felipe, Francisco, Gilson, Henrique Ferreira, Hugo, João, José Jeová, Laís, Leonardo, Lucas, Maria, Marina, Natália Santos, Nayara, Pedro, Rafael, Renan, Robespierre, Sara, Vitória. Beleza. Gente, último comentário. Não se esqueçam de entregar os trabalhos de vocês. Bom descanso a todos e vocês estão formalmente liberados. Estou aqui se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Abração, pessoal. Se cuidem, viu? Até mais.